Bom, olha só, a gente está falando aí nesse clima natalino e não dá para falar de Natal sem falar de tradição e comidinha, né? A Mirela Cunha foi aprender a fazer biscoitos natalinos e nós vamos te mostrar agora o passo a passo dessa receita. Natal tem aquela memória de família, som de risada de criança e muitas decorações clássicas. E claro, o aroma inconfundível de biscoitos saindo do forno. Em muitas famílias, essa tradição atravessa gerações e na casa da Ágata não é diferente. Ela ganhou sabor, cor e criatividade. Comecei mais ou menos em 2020 para 2021, ali no finalzinho, né? Bem nessa época de Natal. Eu sempre gostei de Natal, então, quando eu comecei a construir minha família, né, a gente começou a procurar assim, tradições para a gente fazer. Uma das coisas que eu gostei bastante foi a confeitaria. Eu sempre gostei de cozinhar para a família, então eu acho que fazer os biscoitos veio muito disso, né? Então, sempre tem aquele filme que a gente assiste de Natal, que tem um biscoito, um panetone ali fazendo, e aí eu fui buscar conhecer como é que fazia a receita do biscoito de Natal. E em uma tradição de Natal com a família, a Ágata viu uma grande oportunidade para ganhar uma renda extra. Assim, ela começou a comercializar os biscoitos natalinos que já faziam tanto sucesso na casa dela. Começou com amigos mesmo, né? Eu comecei a postar nas redes sociais, os biscoitos já prontos, e amigos começavam a me perguntar se eu queria fazer para eles, para vender também, para eles também terem na ceia de Natal deles. Então, começou basicamente mostrando um pouquinho do que eu fazia para minha família, e aí amigos e parentes começaram a querer pedir para eu fazer, e eu comecei a comercializar esses biscoitos assim, de forma bem natural mesmo. Não teve muita divulgação, a gente não fazia nada muito expressivo, né? Mas era bem para amigos íntimos. E aí, aos poucos, eu fui divulgando nas redes sociais e consegui um público fiel até assim para essa época do ano. E agora a gente vai aprender a fazer esse biscoito de Natal que você pode fazer com a sua família para criar um laço afetivo, uma memória então junto com a sua família, para dar de presente nesse Natal ou então para você conseguir uma renda extra nesse final de ano. E fica tão gostoso, olha. E já separa o papel e a caneta para anotar todos os ingredientes dessa receita. Você vai precisar para a massa 3 xícaras de trigo, 2 colheres de margarina ou manteiga, 1 xícara de açúcar e 1 ovo. Então vamos lá para começar essa receita. Mas o básico é isso, manteiga. Então aqui é mais ou menos 150 gramas de manteiga. Nesse caso, é indicado usar margarina? Também pode, não pode? Não tem problema, as duas dão super certo. Aí um ovo. E açúcar. Então ela é bem simples, dá para misturar todos os ingredientes de uma vez que vai dar super certo. Então a gente vai misturar até ela virar uma massinha. Então, para esse primeiro passo também não precisa de batedeira. E aí, agora, aos poucos, a gente vai colocar a farinha de trigo, que é mais ou menos de 300 a 400 gramas. Isso dá quantas xícaras, mais ou menos? Em xícara, vai dar umas 2 a 3 xícaras de trigo. E se for para pensar nos outros ingredientes também, quanto mais ou menos colheres de margarina que a gente utiliza? De margarina vai ser também 2 a 3. E o açúcar, 1 xícara de açúcar. E essa receita que a gente está fazendo agora, ela rende mais ou menos quantos biscoitos? Vai depender muito do tamanho do cortador que a gente vai usar, né, para modelar os biscoitos. Mas, em média, assim, uns 30, 35 biscoitos no máximo.
É bastante, né? E como a gente está conseguindo ver pelos ingredientes, são ingredientes fáceis que a gente consegue encontrar em casa mesmo. Não é nenhum muito diferente que a gente não consiga encontrar. E a gente consegue fazer 30 biscoitos, é muita coisa, né? Isso, é bastante coisa. Aqui em casa não tanto, porque os meus filhos devoram numa tarde 30 biscoitos. Mas, e é uma receita, assim, fácil de fazer, né? Não precisa de batedeira para essa primeira parte. A gente consegue fazer ela na mão, então é bem simples. E se o público que está em casa assistindo a gente quiser, assim, inventar um pouquinho mais, colocar uma essência de baunilha, quem sabe saborizar a massa com granulado ou achocolatado, coloca em qual parte da receita? Coloca no momento que for pôr antes da farinha, né? Você coloca ali o que você for saborizar a tua massa. Dá para pôr leite em pó, dá para colocar leite condensado, para quem gosta de mais doce, dá para pôr as essências, raspa de laranja, dá para colocar bastante coisa, assim, o achocolatado também, para quem quiser fazer elas de chocolate, ou até mesmo corante, para deixar ela já colorida na massa. Que bacana. Então, além de gastar a criatividade depois, na hora de decorar, você também pode já usar na hora de você fazer a massa, hein? Para fazer biscoitos diferenciados. E como que a gente sabe que a gente chegou no ponto certo da massa agora? Tá, então a massa ela precisa ficar um pouquinho mais firme, né? No começo ela estava ali bem mole, então conforme a gente vai adicionando o trigo, ela precisa ficar uma massinha lisa. Então, a gente pega um pouquinho na mão e começa a amassar mesmo ela, como se fosse uma massinha de modelar, e ela precisa estar lisinha, tá? Como ela não vai fermento nessa massa, ela também não vai crescer nem quando a gente colocar no forno. Então, ela vai ficar uma massinha lisinha para a gente poder modelar ela. E aí, depois disso, a gente vai abrir ela num papel filme para a gente conseguir modelar ela agora com os cortadores. Caso erre o ponto da massa, colocou muito trigo, tem como reverter? Ou então tá muito mole ainda, o que faz? Tá, se colocou um pouco a mais de trigo, dá para colocar um pouquinho de manteiga e começar como se fosse sovar a massa, né? Ela não precisa fazer a sova mesmo, como uma massa de pão, mas se passar do ponto, aí precisa colocar um pouquinho de margarina e mexendo nela ali até que ela volte a ficar nesse ponto mais lisinho. E caso fique muito mole, coloca um pouquinho mais de trigo. Mais de trigo, isso mesmo. E aí a nossa massa já está no ponto certo. Podemos já começar a abrir para modelar ela. E para que você utiliza, então, esse papel filme para colocar na bancada? Tá, porque senão a massa ela vai acabar grudando na mesa. E aí a gente não consegue tirar os biscoitos para poder pôr na forma para assar. Então a gente precisa pôr um fundo. Pode ser um tapete de silicone também, quem tiver em casa. Para ela não tá grudando. Então a gente consegue pôr a massa aqui por cima. E na hora que a gente for abrir a massa com o rolo, ela também não vai grudar. A gente vai pôr um pouquinho de massa. E vamos pegar mais um pedacinho de papel filme. Tem uma espessura específica que tem que colocar? Não tem uma espessura. Só não pode deixar ela muito fina, senão ela quebra também na hora de passar para a forma. Mas, no geral, ela é bem tranquilinha ali de fazer. Na hora de abrir a massa, você pode estar utilizando um rolo, um copo de vidro ou então uma garrafa para conseguir abrir ela em uma espessura que fique ideal para começar a cortar os biscoitos. E chegou a hora, então, da gente dar forma para os nossos biscoitos. A Agatha já separou várias formas aqui para a gente conseguir fazer, e diferentes, e todas natalinas, isso? Sim, isso mesmo. Então, essas forminhas a gente acha em casas de confeitaria, casas de festas. Aqui mesmo na cidade a gente tem bastante, então a gente consegue achar uma variedade de forminhas. E como que faz, então? A gente tem a massa aberta aqui agora, é só carimbar? Isso, a gente só precisa pressionar a forminha em cima da massa, dar uma leve mexidinha na forminha para ela não perder o formato, né? E aí retira. Aí ela já vai ter cortado a nossa massa, né? É bem simplesinho de fazer.
Caso quem está em casa quiser decorar depois só com glacê e fazer uma decoração diferente de Natal e não tem essas forminhas, não quer investir no momento, quer fazer só para casa mesmo, pode cortar com um copo ou com outros utensílios também? Isso, se tiver copo, tampinha de alguma garrafinha, tampa de panela, se você quiser fazer um maior. O pessoal gosta de fazer aquelas casinhas de biscoito também, dá super certo. Então, o que a gente tiver em casa que der para utilizar, pode soltar a imaginação e usar. E como que faz, então, para a gente desenformar? Eu vejo que está tirando aqui já isso? Isso, a gente começa, então, tirando a massa que está em volta, né? Dando uma afastadinha na massa e levantando o papel filme que a gente colocou por baixo para facilitar que a gente tire esses biscoitos, né? Para que eles não quebrem na hora da gente tirar eles da bancada para levar para a forma para a gente poder assar eles. E fica bem certinho, né? Que bonitinho. E o que sobrou das massas ali, então, você junta tudo isso? Isso, aí o que ficou em volta, né, do que você não cortou, você pode estar juntando a massa, fazendo uma bolinha, e aí você abre novamente com o papel filme por cima e você vai fazendo isso até finalizar a sua massa. E essa massa tem como guardar? Tem como congelar ela, deixar reservada para fazer depois? Ou quando faz, já tem que usar toda a massa? Dá para congelar, dá para ela ficar na geladeira por até 5 dias, ela crua, né? E ela, depois de assada, ela tem uma durabilidade de 20 dias para poder consumir. Com todos os biscoitos já cortados aqui na forma, a gente vai levar, então, para o forno. Quanto tempo, mais ou menos, de forno tem que usar? Tá, de cerca de 15 a 20 minutos a 180 graus a 200 graus no máximo. Ele é bem rápido de assar, então tem que ficar de olho para ele não queimar. E precisa passar mais alguma coisinha? Ou tirou do molde, colocou na forma, já vai pro forno? Uma manteiga, alguma coisa? Não precisa passar nada. Do jeito que ele tá aqui, como ele é um biscoito amanteigado, ele não gruda também na forma, ele solta fácil, então da forma direto pro forno. Então vamos lá no forno? Vamos. E é bem rapidinho mesmo. A gente está aqui ó, já com os biscoitos que acabou de sair do forno. Tem que esperar mais ou menos uns 10 minutinhos, né? Para ele ficar um pouquinho mais frio e a gente conseguir passar para a próxima etapa. O que a gente faz agora? Então tá, a próxima etapa agora é a gente fazer o glacê real, né? O glacê real é uma misturinha já pronta que a gente compra e a gente só adiciona água e bate na batedeira para ele adquirir textura para a gente poder decorar o nosso biscoito. Perfeito. Então vamos lá. Qual que é o passo a passo do glacê? Então, o glacê é só o próprio glacê, né? Colocar ele na batedeira. Aqui tem mais ou menos 200 gramas de glacê real e água. A água a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado na hora de colocar, porque se a gente colocar muita água, ele vai ficar muito líquido e aí ele não para em cima do biscoito. Então, ele vai começar a escorrer e a gente não tem muito o que fazer. Então, a gente vai adicionar água. E vai levar para bater por cerca de 10 minutinhos para que ele... Esqueci, liguei antes, desculpa. Vai levar para bater. E vai levar ele para bater. Depois de bater um pouquinho mais ou menos uns 7 minutos, né, esse glacê real, chegou a hora da gente decorar e colocar, então, os corantes, isso? Isso, exatamente. Então, agora dá para fazer, colocar um pouquinho do glacê real em potinhos, né, para a gente poder pintar eles com o corante alimentício, né? Esse corante é o corante em gel. O corante líquido não é legal usar porque ele pode mudar a textura do glacê e aí você perdeu o ponto onde você ia decorar. Eu prefiro fazer direto nesses saquinhos transparentes, tá? Então, eu coloco aqui um pouquinho do glacê real dentro do pacotinho e já coloco o corante aqui dentro mesmo, né? Porque daí eu não sujo mais um potinho na preparação dos biscoitos. Chegou a hora
mais importante, mais especial, que é a gente decorar os nossos biscoitos e deixar ele com aquela carinha bem de Natal mesmo. Olha, eu não tenho muito dom artístico, mas eu combinei com a Agatha da gente fazer aqui uma competição de quem faz o biscoito mais bonito e quem vai decidir é vocês de casa, hein? Então vamos lá. Agatha, como que a gente faz agora? Eu não tenho essa prática, né? Já tô em desvantagem aqui. Então, essa parte é a mais prazerosa, né? A gente vai pegar o glacê e vai começar a contornar os detalhes. Esse aqui do Papai Noel, o primeiro passo a gente fazer é o rostinho dele, né? Então, a gente vai contornar um rostinho. Bem simples. E aí, a gente vai vir preenchendo esse espaço. E acabamos de decorar os nossos biscoitos. Eu não vou te contar qual eu decorei e qual que foi a Agatha que decorou, hein? Pra você decidir aí de casa e não ficar injusto. Porque a Agatha já é profissional há 4 anos trabalhando com isso. Mas eu acho que eu consegui ali me igualar um pouquinho, ficar mais ou menos. Não ficou tão feio assim. Então você aí de casa vai decidir qual que ficou mais bonito, tá bom? E também recriar essa receita aí na sua casa. E faltou só uma coisa, né, Agatha? A gente provar essas delícias, porque a gente fez todo o processo. Cada parte eu falava que era a melhor, né? A decorar é melhor, a fazer é melhor. Mas eu tenho certeza que a provar é a melhor, né? É, com certeza. É um biscoito viciante. Então, a partir do momento que você come o primeiro, você vai querer comer todos. Então, para encerrar a nossa matéria, vamos ficar aqui. Então, eu vou escolher o bonequinho e você vai de qual? Tá, eu vou pegar a árvore. Tá bom, vamos lá, então. Ó. É muito gostoso. E ele não é tão doce assim, né? Ele é bem suave. Olha aí, prestou atenção no que fazer, viu? Como é que faz esse biscoitinho? Se você quiser fazer isso hoje à tarde, aproveitar aí que está no fim de semana, quer aproveitar com as crianças, você pode entrar no nosso YouTube. Entra lá no YouTube, busca a TVCI, porque o programa estará postado por lá e você pode acompanhar todas as reportagens, né, que a gente traz aqui no programa de sábado. Pode, inclusive, anotar direitinho a receita, se você não conseguiu anotar aí na sua casa, e fazer junto com as crianças. Eu tenho certeza de que vai render momentos muito legais e as crianças vão se divertir bastante, viu?